E se eu te dissesse que tem gente caindo em silêncio, enquanto você é promovido em silêncio? Enquanto alguns zombam, outros são exaltados, mas não aos olhos do mundo, e sim no tribunal do invisível. Existe uma justiça que não aparece nas manchetes, mas que opera com precisão cirúrgica. E hoje você vai entender por que aquele que tentou te destruir, na verdade, ativou o próprio colapso. Esse vídeo não é só uma mensagem, é um espelho para o espírito. Então fique até o final, porque eu vou te mostrar o ponto exato onde a zombaria dele virou sentença e onde sua dor se tornou o código da tua elevação. Você vai entender hoje porque o universo nunca se cala diante de quem toca em um escolhido. E mais, vai descobrir porque dessa vez o silêncio vai gritar mais alto que qualquer vingança. Se alguma parte dessa verdade já tocou seu espírito, se você já sentiu que foi humilhado por quem não conhece sua missão, se você sabe que está protegido por algo que não se explica, curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comente o número 77 aqui nos comentários para selar essa mensagem com sabedoria espiritual. 77 não é só um número, é o código da confirmação. É o selo de quem entendeu que a justiça do alto nunca falha. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora e ative o sino. Porque aqui a verdade não atrasa, ela chega no tempo exato. Este é mais que um canal, é um despertar, e ele começa agora. Ele achou que estava fazendo história, quando na verdade era apenas um espetáculo do próprio fracasso. Subiu ao palco da vida como se fosse intocável, como se o aplauso fosse eterno e o brilho do ego pudesse sustentar toda uma narrativa forjada em vaidade. Ele zombou, menosprezou, acreditou que tinha o controle, como se o destino fosse uma marionete em suas mãos. Mas o que ele não sabia é que aquele palco não era dele. A cortina já havia se fechado no mundo espiritual muito antes dele ouvir o primeiro silêncio vindo da plateia. O universo assistia calado, não por fraqueza, mas por estratégia. O erro dele foi achar que estava diante de alguém comum, que era só mais um jogo de manipulação, de palavras afiadas, de risos maldosos e gestos teatrais. Mas ele tocou o que não entendia. Zombou do que era sagrado. O palco que ele usou para se exibir virou altar de justiça silenciosa. Porque quando alguém tenta humilhar um escolhido, não desafia apenas a pessoa, afronta uma estrutura espiritual arquitetada desde antes do nascimento. O jogo nunca foi justo, mas também nunca foi dele. Ele apenas ignorou que o roteiro estava escrito por mãos invisíveis. E nesse palco falso que ele montou com tanto esforço, o público agora assiste à queda. Não há vaias, não há aplausos, apenas aquele silêncio que corta mais fundo que qualquer palavra. O mesmo silêncio que ele zombou agora ecoa dentro dele como um veredicto. O palco virou tribunal. O microfone que ele usou para ferir agora o denuncia. E o que resta não é fama, não é poder. É o eco da sua própria arrogância desmoronando, um aplauso invertido da justiça invisível. No início, ele ria da sua quietude. Achava que seu silêncio era derrota, que a ausência de resposta era submissão. Mas o que ele não sabia é que há silêncios que são mais barulhentos que gritos, e o seu era um deles. Você não reagiu porque estava em paz, porque sabia que algo muito maior estava se movendo por trás do véu da realidade. Enquanto ele se esforçava para chamar atenção, você se aprofundava em si, firmava seus pés numa força ancestral que não precisa de plateia para ser poderosa. A arrogância dele exigia plateia, performance, espetáculo, mas seu silêncio desmontou tudo. A cada risada dele, mais evidente ficava o desespero por validação. Ele falava alto, zombava, inventava histórias, apenas para abafar o incômodo que crescia dentro dele diante da sua serenidade. E agora, o que era seu refúgio se tornou a sentença dele. O silêncio que ele ridicularizou, agora o persegue.
Já não há mais plateia para rir de suas piadas. Só o vazio, denso, pesado, implacável. Esse silêncio virou espelho, e o que ele vê agora não é mais sua máscara, é sua verdadeira face. A ausência de som se tornou presença de julgamento. A multidão não o abandonou apenas, ela viu, ela percebeu. E agora, quando ele fala, ninguém escuta. Não porque suas palavras não sejam audíveis, mas porque perderam o peso, a verdade. O silêncio que ele riu agora é a única resposta que recebe, e nela está contida toda a justiça que você nunca precisou pronunciar. Agora, se você sentiu essa mensagem vibrar dentro do seu espírito, se algo aqui te lembrou que você carrega um propósito maior do que essa dor, saiba que esse momento não é por acaso. Tem coisas que não se compram, se reconhecem. E quando o universo encontra um coração alinhado, ele responde com abundância. Então, se essa palavra te tocou de forma profunda e você quer selar isso com um ato simbólico de fé, liberdade e conexão, clique no botão de Super Thanks. Não é uma oferta, não é uma doação, é uma declaração espiritual, um sinal de que você entendeu o que está sendo liberado aqui. Se sentir no seu coração, cele com $100. Esse número carrega estrutura, ordem divina e completude. Não é sobre dinheiro, é sobre energia. Sobre selar no natural aquilo que o invisível já começou a mover por você. E quem sentir, vai entender. Ele preparou cada palavra como uma flecha. Espalhou mentiras como bombas silenciosas. Planejou cada passo com frieza, acreditando estar vencendo, mas o que ele nunca entendeu é que o campo de batalha onde ele guerreava era sagrado e o alvo que escolheu era protegido. Ele achava que estava ferindo você, quando na verdade estava cavando a própria ruína. Porque a arma nunca foi externa. A verdadeira destruição estava nas próprias mãos dele, nas próprias ações que ele cometeu. Cada mentira que ele contou foi como uma corda amarrada aos próprios pés. Cada insulto, um passo rumo ao abismo. E agora tudo aquilo que ele criou para destruir você está voltando como reflexo, não como castigo, mas como consequência. O universo não precisa se vingar. Ele apenas equilibra. E nesse equilíbrio, tudo o que foi feito em desonra retorna com precisão milimétrica. Ele se tornou o próprio juízo. Não porque alguém o puniu, mas porque ele mesmo assinou sua sentença com atos e palavras. Você não precisou levantar a mão, nem tampouco se explicar. O tempo foi sua testemunha, e a justiça veio como vento invisível, limpa, imparcial, inevitável. O que ele achou que era vitória era só ruído antes do colapso. Agora ele percebe que não havia arma apontada para você. A arma era ele, e o gatilho foi puxado com a própria soberba. Existem forças neste mundo que não gritam. Elas apenas se movem, lentas, precisas, fatais. São leis ancestrais que operam além da visão, além da lógica, além da pressa dos arrogantes. Quando ele tocou você, tocou algo que não compreendia. Um código antigo, uma energia alinhada com algo que não se negocia. Ele achou que estava apenas lidando com sentimentos, mas ele esbarrou numa ordem divina que estava em silêncio, esperando o momento certo para agir. Você, mesmo sem saber, carrega essas leis. Elas não precisam ser anunciadas, elas não fazem estardalhaço. Mas quando são violadas, o universo se ajusta, e esse ajuste não é vingança, é resposta. Ele tocou em sua paz como quem pisa numa terra sagrada com botas sujas. Achou que podia sair impune, que podia rir, manipular, usar, mas mexeu numa engrenagem invisível e agora tudo ao redor dele começa a ranger. Nada mais encaixa, nada mais flui. Enquanto ele tenta entender onde perdeu o controle, o mundo vai se fechando, as portas se trancam, as oportunidades murcham, porque o que está em movimento agora é muito maior do que qualquer vingança pessoal. É o retorno automático daquilo que foi desequilibrado.
E você não precisou prever nada. Bastou estar em alinhamento. As leis fizeram o resto. Leis que ele nunca leu, nunca acreditou, mas que agora escreve seu nome em cada consequência que enfrenta. A gargalhada dele parecia segura, mas por trás daquele som alto havia um buraco, um vazio tão profundo que nem ele conseguia encarar. O riso dele não era zombaria real, era medo disfarçado, era tentativa de manter uma máscara que já se despedaçava. Ele não ria de você. Ele ria para si mesmo, tentando acreditar que ainda estava no controle. Cada piada era um pedido de socorro em forma de ironia. Cada deboche, um sinal de que a verdade estava perto demais da pele. E agora o eco daquele riso se transformou em silêncio, mas não um silêncio de paz, um silêncio de exposição. A plateia que ria com ele percebeu que por trás de tanta arrogância só havia um homem com medo de ser pequeno. E o que ele zombava era o que ele mais invejava: sua força, sua resiliência, sua paz. O riso foi morrendo devagar, sufocado pelas consequências, pelo peso de uma imagem que ele não conseguia mais sustentar. A verdade sobre ele não foi revelada com escândalo, mas com transparência. Cada gargalhada foi desmascarada como escudo de um coração vazio. O palco está vazio agora. A piada perdeu a graça. E enquanto ele tenta repetir as falas de antes, o mundo já não ri. Porque agora todos entendem. O riso dele nunca foi vitória. Foi só um suspiro antes da queda. A maioria espera que a queda do arrogante venha com barulho. Uma explosão pública, uma humilhação cinematográfica. Mas o universo raramente trabalha assim. A queda do orgulhoso é silenciosa, meticulosa, quase imperceptível no início. Ela começa nos detalhes. Uma ligação que não é retornada. Uma oportunidade que evapora. Um olhar que já não tem admiração. Ele não percebeu de imediato, porque estava ocupado demais, tentando manter a pose, repetindo o personagem que criou para si mesmo. Mas o palco começou a ruir, centímetro por centímetro, até que ficou impossível fingir. O carisma que antes encantava agora parece forçado. As palavras que antes comandavam a atenção agora soam vazias. Os aliados se afastam, não por mágoa, mas por instinto, como se algo invisível os empurrasse para longe. Ele tenta repetir fórmulas antigas, mas nada funciona. Porque a base de tudo que construiu foi orgulho. E o orgulho não sustenta estruturas por muito tempo. Está tudo desmoronando não com gritos, mas com exposição. Cada camada de ilusão está sendo removida, e o que sobra é um homem nu diante da própria farsa. O mais cruel é que a queda não o destrói, ela o revela. E essa revelação é o que mais dói. Ver-se sem a máscara, sem o aplauso, sem os reflexos distorcidos que alimentavam o ego. O universo não está punindo, está ensinando. E nessa aula silenciosa, cada perda, cada rejeição, cada desconforto é um lembrete de que a verdade sempre encontra o caminho para a superfície, ainda que cavando devagar. Enquanto ele zombava das tuas cicatrizes, você estava sendo codificado. Cada lágrima que caiu não era só sofrimento, era download. Informações espirituais sendo escritas em sua alma com a precisão de quem molda um guerreiro. Ele achou que seu sofrimento te diminuía, que as suas dores te faziam frágil. Mas ele não entendia que certos conhecimentos só são acessados pelo portal da dor. E você atravessou todos, silenciosamente, enquanto ele dançava no palco da ilusão. Você aprendeu com o abandono, com a solidão, com a mentira, com a rejeição. Enquanto ele procurava palmas, você se recolhia para escutar vozes que ele jamais ouviu. O que você tem hoje não é teoria, é sabedoria embutida na carne, forjada nas madrugadas em que ninguém te viu. Ele brincava de vitória enquanto você estudava o mapa da sobrevivência. E agora que tudo está vindo à tona, ele percebe: você não é frágil, é criptografado.
Cada cicatriz sua contém uma senha que abre portas que ele nunca conseguirá forçar. Ele ainda acredita que está em jogo, ainda tenta manipular, provocar, testar, mas você já saiu da partida, está num nível onde os ataques dele não chegam. Você não está mais lutando, está voando, e ele não compreende essa altitude. É por isso que ainda tenta alcançar com insultos o que você só responde com presença. Porque o verdadeiro poder não se anuncia, se manifesta. E sua dor, que ele riu, foi o código que ativou sua elevação. O que está acontecendo com ele não tem gosto de vingança. Não há prazer em assistir à queda de alguém que um dia tentou te destruir, porque você já transcendeu isso. O que está acontecendo é maior. É didático. Ele virou exemplo, estudo de caso, advertência pública. Não porque você quis, mas porque o universo precisava deixar claro que há limites que não se cruzam sem custo. Ele virou placa de alerta. Não toque no que é sagrado. Uma lição viva, não para você, mas para os que estavam assistindo. A queda dele é uma mensagem codificada em eventos. A perda de influência, a quebra de relações, a visibilidade sendo substituída por constrangimento. Tudo isso forma uma narrativa que ecoa para além de vocês dois. Está moldando o entendimento de quem pensa em zombar de um escolhido, de quem planeja atacar aquilo que não compreende, porque a justiça espiritual não busca espetáculo, busca equilíbrio, e o equilíbrio exige que certas coisas sejam expostas para que o ciclo não se repita. Você não pediu isso. Você não rogou praga, não procurou revanche, só permaneceu em alinhamento. E por isso agora tudo se equilibra sem que você precise sujar as mãos. Ele se tornou um espelho do que acontece quando alguém toca no que carrega propósito divino. Não foi punição, foi sinalização. E o mundo está lendo esse sinal, mesmo sem entender todas as palavras. Você é o lembrete silencioso. Ele é o aviso sonoro. Durante muito tempo, ele achou que estava no controle. Andava com peito estufado, palavras afiadas, influência e confiança de quem acreditava ter nascido para liderar. Mas o que ele nunca entendeu é que poder real não é grito, é concessão. O que ele tinha não era autoridade, era empréstimo. E todo empréstimo tem prazo, tem condição, tem consequência. Ele usou mal o que recebeu, pegou o que era para cuidar e transformou em arma. Usou influência para manipular, usou carisma para esconder abusos. E agora o universo está cobrando. A cobrança não é barulhenta, não vem com ameaça, vem com retiradas sutis, o respeito que evapora, a imagem que se corrói, o espaço que se fecha, porque o que não é sustentado por verdade, uma hora desaba. Ele pensou que poderia viver eternamente com recursos que não cultivou, com dons que não respeitou. Mas a fonte fechou. E agora ele caminha sem direção, tentando beber de poços que ele mesmo secou. O que ele está vivendo não é azar, é dívida espiritual sendo quitada. E o mais duro dessa quitação é perceber que tudo que parecia sólido era, na verdade, construído em areia movediça. Ele não perdeu apenas status, perdeu o script que acreditava ser a realidade. Porque o poder que ele tanto exibia não era dele. Era provisório, era teste. E ele falhou, não por ser imperfeito, mas por usar um dom sagrado para oprimir quem foi escolhido. Para ele, tudo era medida de aparência, seguidores, aplausos, reações. Ele acreditava que o visível era o que importava. Então, quando viu você quieto, discreto, sem palco, achou que estava em vantagem. Mas ele ignorou que as forças mais poderosas não são vistas. Subestimou sua raiz porque não viu sua árvore. Desprezou sua força porque não ouviu seu rugido. E agora, enquanto tudo que ele valorizava desaparece, você permanece, intocado, elevado. Ele mediu você com régua humana. Procurou fama, influência, poder exterior. E, ao não encontrar, concluiu que você era fraco. Mas esqueceu que o invisível sustenta o visível. Que é no oculto que os gigantes são forjados.
Enquanto ele fazia show, você fazia silêncio. Enquanto ele se promovia, você se alinhava. Agora que os holofotes apagaram, a única luz que resta é a que brilha de dentro. E ele não sabe lidar com isso, porque essa luz não se compra, não se força, não se imita. A presença que ele achava insignificante agora pesa no ambiente. A voz que ele tentou silenciar agora ressoa sem ser dita, porque você não precisava ser visto para ser relevante. Bastava estar conectado com aquilo que é eterno. E essa conexão é o que está fazendo tudo ao seu redor florescer, enquanto o que ele construiu murcha, não por inveja, mas porque o invisível que ele ignorou agora se tornou o alicerce da sua vitória. Ele não zombou apenas de você. Ele zombou de um projeto, de uma arquitetura cósmica que ele jamais conseguiria entender. Quando ele riu das suas quedas, do seu processo, das fases em que parecia que nada fazia sentido, ele estava, na verdade, debochando de um design divino. E o universo não tolera esse tipo de afronta, porque rir de alguém que carrega um chamado é tentar diminuir o propósito, é olhar para uma planta ainda em semente e chamá-la de fracasso por ainda não ter florescido. Mas o tempo revela tudo, inclusive o erro de quem ri antes da colheita. O que ele não compreendeu é que sua vida não segue lógicas comuns. Ela é guiada por ciclos, sincronicidades, por alinhamentos que ele nunca teve acesso. Enquanto ele operava na lógica do imediatismo, você caminhava dentro de uma engenharia espiritual, onde cada perda era redirecionamento, cada atraso era proteção, cada silêncio era preparação. Ele tentou decifrar com olhos humanos um código espiritual. E, ao falhar, resolveu rir. Mas zombar do que não se entende não muda o fato de que aquilo é real. Só expõe a ignorância de quem não vê além do óbvio. Agora que as engrenagens do universo começam a girar a seu favor, ele vê o que antes parecia sem sentido se transformar em evidência. Aquele que chamou sua fé de ilusão está sendo engolido pela própria superficialidade. E enquanto ele tenta reconstruir sua narrativa, o que aparece é o contraste. De um lado, a leveza de quem foi fiel ao processo. Do outro, o peso de quem riu do que deveria ter reverenciado. Ele não zombou de você. Ele zombou de algo que só os espiritualmente despertos conseguem enxergar. E o preço por isso nunca é simbólico. É real, é exato, é inevitável. Quando ele riu da sua dor, ele não fez apenas barulho. Ele firmou um acordo. Cada zombaria, cada comentário, cada ataque velado ou público foi um sim espiritual a algo que ele nem sabia que estava assinando. Na linguagem do invisível, palavras não são apenas sons, são pactos. E naquele momento em que ele escarneceu da sua jornada, ele se uniu a todas as energias que tentaram te destruir. Não por maldade consciente, mas por aliança inconsciente. Ele apertou as mãos do que tentou te silenciar. E agora, essas mesmas forças estão cobrando o acordo. Ele não entendeu que sua dor não era um ponto fraco, era altar. E quando ele pisou sobre ela, pisou num território onde só quem tem permissão pode andar. A zombaria dele foi um erro de código espiritual. Foi a tentativa de desqualificar algo que estava em plena transformação sagrada. Ele não apenas te feriu, ele se vinculou ao que havia sido designado para te refinar, e não para te destruir. Agora, como consequência, ele está sendo tragado por aquilo que você superou. Está sendo esmagado pelas energias que só respeitam quem passa pelo fogo e sai inteiro. Hoje, ele caminha como alguém sem amparo, não porque foi abandonado, mas porque rompeu leis que ele nem sabia que existiam. A assinatura do que ele falou, mesmo em tom de piada, foi autenticada no mundo invisível, e o retorno agora não é vingança, é cobrança. Você seguiu, acendeu, se limpou. Ele ficou preso àquilo que tentou usar contra você. E o pior, nem sabe como sair, porque o contrato que ele assinou foi com a própria boca.
Antes, ele era o centro das atenções. Risos, aplausos, endossos. As pessoas compravam suas palavras como verdades. O seguiam como se cada passo fosse certeiro. Mas algo mudou, sutilmente no começo e agora de forma avassaladora. Os mesmos que riram com ele começaram a rir dele. E não por crueldade, por vergonha. A máscara caiu. A narrativa que ele forçou já não se sustenta. O espetáculo acabou. O palco está vazio. E ele está lá, no centro, exposto, confuso, tentando encenar uma peça para uma plateia que já foi embora. A rejeição pública não veio como um escândalo. Veio como ausência, como indiferença, como aquela sensação de falar e ninguém escutar. O espaço que antes era preenchido por seguidores agora é ocupado pelo eco. O que antes era influência virou silêncio desconfortável. E a razão disso é clara. O tempo revelou. O tempo mostrou quem era quem. E ao invés de se levantar com autenticidade, ele decidiu vencer pelo deboche, pela manipulação, pela distorção da imagem alheia. Mas o público sempre muda, e quando percebe que foi enganado, se volta contra o enganador. Você, em silêncio, apenas observou. Não porque desejava ver sua queda, mas porque sabia que a verdade não precisa ser empurrada. Ela se apresenta sozinha. Agora, a rejeição dele é o reflexo da sua integridade. O fim do espetáculo não é o seu triunfo pessoal. É o testemunho do que acontece quando alguém aposta na mentira como estrutura de poder. E essa estrutura, como já sabemos, não dura, nunca dura. Durante todo o tempo em que você foi humilhado, ridicularizado, diminuído, ele achava que estava vencendo, que estava no controle, que era o autor da história. Mas ele não sabia que ao zombar de você, estava mexendo com algo que já estava escrito, uma profecia. Você não era o alvo frágil, era o catalisador, a peça-chave. O elemento que, uma vez ativado, desencadeia uma sequência de verdades que ninguém mais poderia impedir. Ele te tratou como piada, mas você era o capítulo mais importante da lição que ele nunca aprendeu. Tudo que ele tentou usar contra você está agora voltando em forma de confirmação. Cada zombaria se tornou testemunho. Cada mentira virou evidência da sua resistência. E o mais impactante, você não precisou lutar com as mesmas armas, porque você estava alinhado. E quando alguém está alinhado com algo maior, não responde com grito, responde com movimento. A sua caminhada foi a resposta. A sua permanência, a sua transformação, a sua paz. Tudo isso foi a prova de que o plano não falhou, apenas amadureceu. Agora ele entende, mesmo que em silêncio. Percebe que você nunca foi o alvo. Foi o sinal, o marcador de algo que não pode ser explicado com lógica humana. Você era a profecia andando, vivendo, resistindo, e enquanto ele ria, você estava sendo erguido por mãos que não falham. O que parecia fraqueza era força em processo. O que ele chamou de derrota era só o início de uma revelação. E ela chegou. Não com estardalhaço, mas com precisão. Você não foi a piada. Você foi, e sempre foi, a mensagem.